Depois de muitos anos vivendo longe, uma mulher decide voltar à casa aonde ela passou a sua infância. O que ela encontra lá não são apenas paredes antigas, mas encontra lembranças do tempo que ela não conseguiu apagar. A história de hoje, meus amigos, é uma história sobre memória, é uma história sobre família e sobre o peso da saudade. Mateus, o meu nome é Helena. Hoje, quando eu escrevo para você essa carta, eu tenho 52 anos de idade. E durante muito tempo, mas muito tempo mesmo, eu evitei voltar a um lugar que fez parte da minha vida inteira. Sabe, não porque eu não gostasse desse lugar, de jeito nenhum, mas porque eu tinha medo do que eu sentiria se fosse até lá. Sabe, existem lugares que parecem guardar pedaços da nossa história. Lugares que continuam vivos dentro da gente. Mesmo quando a vida nos leva para bem longe. E o lugar que eu sempre vivi, eu evitei rever. Foi a casa aonde eu nasci e cresci. Aquela casa, Mateus, que ficava numa rua tranquila, uma rua de terra batida, numa cidade pequena do interior. Era uma casa muito simples, sabe, Mateus? Muito simples. Daquelas de telhado antigo, portão de ferro que rangia quando a gente abria, sabe? E um quintal grande cheio de árvores. Mas para mim aquela casa era o mundo inteiro, porque foi ali que eu vivi as primeiras lembranças da minha vida. Ali que eu ouvi as primeiras broncas da minha mãe. Ali que eu aprendi a andar descalça na terra quente. Foi ali que eu descobri o gosto de manga colhida direto do pé. A minha mãe, a dona Lúcia, era uma daquelas mulheres que enchiam a casa de vida. Ela cantava enquanto cozinhava. Ela cantava enquanto lavava roupas. Ela cantava enquanto varria o quintal. Eu acordava, Mateus, muitas manhãs com a voz dela ecoando pela casa. E até hoje, eu escuto certas músicas antigas, sabe? Eu fecho os olhos e consigo ver a minha mãe na cozinha. Ela ali mexendo na panela. Ela com o seu rádio ligado. Ela sorrindo. O meu pai, Mateus, o nome dele era Sr. Antônio, seu Antônio. Meu pai era totalmente diferente, sabe? Era mais calado. Ele trabalhava o dia inteiro na oficina mecânica da cidade. Ele voltava sempre no final da tarde com as mãos sujas de graxa e aquele rosto cansado. Mas bastava me ver ali correndo no quintal que ele sempre abria um sorriso, Mateus. Ele sorria para mim. Meu pai não falava muito de sentimentos, mas aquele sorriso dizia tudo. Me ensinava através de pequenas coisas. Foi ele que me ensinou a andar de bicicleta. Foi ele quem me ensinou a plantar no quintal. E foi ele que me ensinou algo que eu entendi só muitos anos depois, sabe? Ele me dizia o seguinte: casa não é parede, filha. Casa é quem mora dentro dela. Olha só, ele sempre me dizia isso: minha filha, casa não é parede não, viu? Casa é quem mora dentro dela. Naquela época, Mateus, eu não entendi o que ele queria dizer. Mas o tempo passou, e o tempo, quando ele passa, ele ensina. Eu cresci naquela casa. Eu vi muitas estações passarem naquele quintal. Vi muitos verões de calor forte. Vi muitos invernos de manhã fria. Vi primaveras cheias de flores.
Cada canto daquela casa tinha uma história. O corredor onde eu corria com as minhas primas, a sala onde a família se reunia no Natal, a mesa da cozinha, onde a minha mãe servia café com bolo no final da tarde. Tudo parecia eterno, sabe? Eu achava que aquilo ali nunca mais acabaria. Para mim aquilo era eterno, era a minha vida, eu viveria aquilo para sempre. Eu tinha 19 anos, Mateus, quando eu fui estudar em outra cidade. Sabe, foi a primeira vez que eu deixei aquela casa. Eu lembro até hoje da mala no porta-malas do ônibus. A minha mãe tentando esconder o choro. O meu pai apenas colocando a mão no meu ombro e dizendo: vai, filha, vai, vai que o mundo é grande. O mundo é seu, minha filha. E eu fui. E a vida começou a acontecer. Faculdade, trabalho, casamento, mudança, filhos. A rotina da vida adulta foi me levando cada vez mais longe. No começo, eu voltava sempre, é sempre assim, né? No começo a gente volta, vai passando o tempo, a gente volta menos, depois a gente quase não volta. Até que um certo dia, veio aquela notícia que ninguém quer receber, né? Aquela notícia que ninguém quer receber. Aquela notícia que a minha mãe adoeceu, e dessa vez, não era algo passageiro. Porque algumas outras vezes ela adoeceu também, mas era algo passageiro. Sua mãe está doente, mas logo, ela melhorou, ela está bem. Mas dessa vez não, dessa vez foi diferente. Eu tive que voltar para casa. Dessa vez, Mateus, tudo parecia diferente. A casa continuava lá. As paredes, o quintal, as árvores, mas havia um silêncio, sabe? Havia um silêncio que nunca existiu antes, porque minha mãe já não cantava mais na cozinha, o rádio estava desligado, o meu pai parecia mais velho, muito mais velho. Foram meses difíceis, meses de hospital, meses de esperança misturada com medo, até que um dia a minha mãe partiu, Mateus. A minha mãe partiu e a casa nunca mais foi a mesma. Sabe, Mateus, o meu pai até tentou continuar ali por algum tempo, mas depois de 2 anos ele também se foi. Foi então que a casa ficou literalmente vazia. Por muito tempo eu não tive coragem de voltar. Eu dizia para mim mesmo que era a falta de tempo, mas no fundo eu não voltava não por falta de tempo, eu não voltava por medo. Eu tinha medo de voltar àquele lugar, medo de abrir aquela porta, medo de perceber que uma parte da minha vida tinha acabado. Os anos então se passaram, até que um dia algo dentro de mim mudou e eu senti que precisava voltar. Não para reviver o passado, não é isso não, mas para fazer as pazes com ele. Eu me dirigi até a cidade numa manhã silenciosa. A rua, Mateus, ela parecia menor do que aquilo que eu lembrava. Sabe, quando eu parei o carro na frente da casa, eu fiquei ali alguns minutos olhando. O portão ainda estava lá, velhinho, com a tinta descascada. E eu devagar empurrei o portão. E ele fez aquele mesmo barulhinho de antigamente,
aquele rangido que eu conhecia desde criança. Eu entrei no quintal e foi como se eu tivesse parado, sabe? A mangueira, a nossa mangueira ainda estava lá. O pé de goiaba também estava lá. Algumas coisas estavam diferentes, mas muitas ainda eram as mesmas. Então abri a porta da casa. O cheiro era de casa fechada, sabe? Mas por trás daquele cheiro de casa fechada, havia algo familiar, muito familiar para mim. Eu andei pela sala, passei a mão pela parede. Eu me sentei no chão da cozinha, Mateus. E pela primeira vez em muitos anos, eu chorei. Mas não foi de tristeza, foi de saudade. Saudade, sabe, Mateus? Aquela saudade que dói. Saudade da minha mãe cantando. Saudade do meu pai chegando do trabalho. Saudade daquela menina que eu fui. E fiquei ali por horas em silêncio, escutando memórias. E então eu entendi aquilo que o meu pai sempre dizia. E eu pensei comigo, ele estava certo. Ele estava certo. Vocês lembram do que meu pai me dizia? Casa não é parede. Casa é quem mora dentro dela. E aquela casa, Mateus, ainda mora em mim. E é por isso que hoje eu escrevo para você essa minha carta, essa minha história. Porque às vezes a vida nos leva para longe, mas existe alguns lugares que continuam vivendo dentro da gente. E não importa o quantos anos passem, algumas lembranças, realmente, o tempo ele não consegue apagar.